Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos em mais um vídeo de pedagogia, certo? Bom, é o seguinte, nós estamos falando esses vídeos de pedagogia por ordem praticamente cronológica da história, certo? E hoje nós vamos falar sobre o pensamento educacional de Rousseau. Nós já estamos falando dos iluministas, nós já estamos falando da educação positivista, certo? E a gente vai falar do Rousseau, certo? Então vem comigo que nós vamos falar deste jovem senhor que ajudou muito a pedagogia, certo? Bom, já vai anotando aí, já pega o seu caderno para fazer as anotaçõezinhas, tá certo? Porque vai ter bastante informação e são informações importantes. Tem um livro do Rousseau, que é o livro Emílio, que eu vou indicar aqui no canal, tá certo? Então depois você vem aqui em cima, vai aparecer um card aqui. E você clica, tem o link que vai para a Amazon, se você estiver interessado, compre, eu até indico, tá certo? É um livro resumido, porque são 5 livros do Emílio, mas compra para você estudar, eu tenho certeza que vai te abrir a noção sobre desenvolvimento da educação e propostas para uma educação e estrutura pedagógica, certo? Então vamos lá, Rousseau. A gente vai falar do Jean ou Jean ou Jean-Jacques Rousseau, certo? O Rousseau é um cara muito conhecido na filosofia, tá certo? Ele é um grande pensador. Ele tem aquele pensamento que é o mais clássico dele, que é o seguinte, né? Ele fala que o homem nasce bom e a sociedade corrompe o homem, tá certo? Você provavelmente já ouviu falar disso, certo? E em cima dessa ideia que vai construir a pedagogia do Rousseau, e é com essa ideia principalmente que ele vai contribuir para a pedagogia, certo? Então vamos ver um pouco das ideias do Rousseau aqui, tá certo? Bom, uma coisa importante, bem breve sobre o Rousseau, são as suas particularidades. Ele é um cara de Genebra, na Suíça, tá certo? O Rousseau era filósofo, escritor, teórico, político, tá certo? Compositor, isso foi uma novidade para mim, e uma figura iluminista, tá certo? Então nós estamos falando aí da galera aí de 1800, tá certo? Do século XVIII. Uma coisa importante é que ele tem 2 obras que são obras magnas do Rousseau e você pode ler de fácil acesso. Eu até tenho elas aqui na coleção dos pensadores, tá certo? Pego ou não pego? Pera aí, deixa eu ver. Aqui. Olha só. Você pode encontrar nesse tamanho, nesse formato. Se eu achar, vai estar no link aqui também para você comprar, tá? E ela contém aí as principais obras e textos do Rousseau. São 2 livretinhos, tá certo? Livros curtos da coleção Os Pensadores que vale muito a pena. E o Rousseau tem 2 grandes obras. Ele vai lançar essas 2 grandes obras em 1769. Ele vai publicar o Emílio, também conhecido como da educação, certo? E o contrato social. O contrato social é assim, um dos tops da filosofia, é top 10 da filosofia para quem gosta de ler os pensadores, certo? Então ele vai lançar esses 2 aqui, tá? Que são os tops mais interessantes de obras dele, certo? Bom, agora que você sabe o que ele lançou, de onde que ele veio, um resumão bem bravo, agora vamos aos pontos principais, que é os pontos pedagógicos, de ideias do Rousseau que influenciaram a pedagogia. Porque uma coisa a gente tem que entender aqui, eu já disse isso em outros vídeos, tá? Os pensadores, os grandes pensadores que influenciam a sociedade, eles vão pensando e eles vão expondo seu pensamento para a sociedade. Eles vão refletindo e eles vão expondo essa reflexão para a sociedade. Assim como hoje, no tempo de hoje, no meu tempo aqui, nós estamos em 2020 nesse vídeo, nós temos os grandes pensadores brasileiros que estão na mídia, tá? Eu não estou falando que eles são os tops, mas eles estão na mídia. Então eles são os que têm mais visualizações, porque as pessoas veem eles na mídia, eles têm uma grande mídia, certo? Então assim, como eles estão aí propagados, né? A longo alcance, nós vemos eles estão na televisão, eles estão nos programas de rádio, na internet. Nós os conhecemos como grandes pensadores. Eu posso citar alguns: Clóvis de Barros, professora de ética, o Felipe Pondé, que é um psicanalista, pensador, filósofo muito importante. Nós temos o Mário Sérgio Cortella, né? E alguns outros aí. Então, quer dizer, você tem grandes pensadores que são professores que passam de uma forma extremamente maravilhosa um certo conteúdo, esse conteúdo é uma reflexão.
E isso atinge a sociedade e isso acaba influenciando e moldando a sociedade. Isso é interessante porque isso aconteceu sempre, isso sempre vai acontecer provavelmente. E na época do Rousseau não era diferente. Lá no Iluminismo, os pensadores também. Eles faziam a mesma coisa, lógico, de formas diferentes, mas eles acabavam influenciando os pensamentos sociais, influenciando a política, influenciando a economia, influenciando os vários ramos de desenvolvimento da humanidade, certo? Então, quando eu falar dessas ideias do Rousseau, tenha em mente que essas ideias chegaram para a galera sabia dessas ideias. Essas ideias andavam entre os ouvidos e entre as bocas da população, certo? Então, são ideias importantes que influenciam essa pedagogia, essa estrutura de educação, inclusive até hoje, daquele momento até hoje, tá? Então, agora que você sabe como a ideia propaga na sociedade, vamos lá, tá certo? Primeiro ponto importante que eu coloquei aqui é o seguinte: a criança deve ser tratada como uma criança, tá? O Rousseau já tinha essa ideia muito importante, que é assim, é percebida desde sempre praticamente, tá? Isso mas só que assim, aceitar essa ideia, investir nessa ideia, não é algo que sempre existiu, tá? Muitas vezes os adultos, a sociedade adulta, tratava a criança como um pequeno adulto. Basta você olhar para o século XIX e ver que as crianças não tinham nem, por exemplo, uma linha de roupas específicas para crianças, tá? Então isso vem sendo construído. O que as crianças vestiam? Elas vestiam roupas de adultos em miniatura. Então tinha um vestido das senhoras, né, das mulheres. Eles faziam esses vestidos pequenos e colocavam nas crianças. Não tinha uma linha para a criança. Era uma linha pensada para o adulto e adaptada para a criança. Então, assim, o foco na criança, o foco na personalidade da criança, o foco na psicologia da criança, o foco no quem é a criança, na essência da criança, ele praticamente não existia. Então, o que o Rousseau está falando aqui em 1769, antes, hein? Ele já está colocando o ponto importante de que as crianças, sim, elas são seres diferentes, elas estão num momento diferente do que no momento da vida adulta. Então elas passam por várias fases. Então isso é uma primeira proposta do Rousseau na sua obra, que é o seguinte: a gente deve tratar as crianças, certo? Da forma que elas estão, como crianças. Isso não inclui só, como eu estou dizendo aqui, o vestimento, mas inclui o modo de tratar a criança. Isso inclui o modo de ensinar a criança. E isso nos leva a entender, assim como o Rousseau vai colocar, de que a criança aprende de formas diferentes em momentos diferentes do seu desenvolvimento. Olha o Rousseau. O Rousseau é o monstro. O que a gente viu lá em Piaget, em Psicologia do Desenvolvimento, onde Piaget divide em 4 partes do desenvolvimento, 4 partes principais e tal, o Rousseau já deu o pitacão lá em 1769 nas suas escritas, certo? Outro ponto importante de influência do Rousseau é: a educação deve ser voltada para a vida prática, tá certo? Isso aqui já é a ideia dentro do positivismo, isso daqui já é a ideia dentro do pragmatismo, que nós vamos ter vídeos aqui. Aliás, nós temos vídeos aqui, tá? Que estão aqui no canal. Se não saíram, vão sair, mas tem aqui no canal. Caça que eu vou deixar, tá? E o que acontece? Essa educação deve ser voltada para a vida prática. Uma coisa que o Rousseau também pensava, como ele tinha essa linha positivista de pensar e essa linha pragmática, tá certo? Era a ideia de que a educação não pode ser um mero discurso. Você não pode só aprender as coisas e aprendeu e é isso aí. Tchau, vou pra casa. O que ele acha legal é que a educação ela tem uma finalidade prática. Ela serve para você resolver os seus problemas da vida, para você viver melhor e viver bem. Portanto, a educação ela tem que ter um cunho prático, certo? É tipo assim, sabe as educações, a aula de educação física do teu filho? Que o professor lá na escola pública, ele pega a bola, joga a bola e fala: faz time aí, vamos jogar. Aquela aula ridícula que existe de educação física, que é isso e mais nada. Quando acontece alguma coisa diferente assim, o pessoal até estranha. Então, isso não é uma boa aula, certo? E o que ele está dizendo aqui dessa educação prática é de você explorar as possibilidades, é de você ver o quanto de dinâmicas você consegue trabalhar, certo? É você entender que a prática, que a ideia de o ensino ser prático proporciona
um domínio, uma busca e uma absorção muito grande de conteúdo, tá certo? Então ele é essa coisa do discurso, da aula filosófica. Eu não tô falando da aula de filosofia, tô falando daquela aula onde você vai gerar pensamentos e desenvolver pensamentos, mas que você não vai trabalhar a aplicação deles na vida prática. Essas aulas são inúteis, tá? Porque os principais ensinamentos, os principais estudos, eles têm que ser focados para a vida prática da pessoa, certo? É isso aí. Então, o terceiro ponto, então anotem, vá anotando. O terceiro ponto é aprender segundo o seu desenvolvimento natural, tá? Isso daqui é uma ideia que, como eu disse, lá no livro Emílio, certo? Que ele vai escrever, que ele escreveu, ele fala sobre isso. O desenvolvimento natural é você entender, uma das questões, a fase desse ser. Outra coisa é você entender que ele tem como se desenvolver de uma forma mais plena, sem ser influenciado pela sociedade com total... Como pode dizer? Melhor, deixa eu refazer essa frase. Sem que ele seja influenciado totalmente por uma sociedade. Por quê? Porque lá em Emílio, que ele vai escrever, ele vai colocar essa ideia. Qual é a ideia? Emílio é uma criança, ele vive com um sábio, que vai ser o guia dele. Esse sábio vai ensinar ele tudo, só que tudo sem influência de coisas negativas de uma sociedade. Então Emílio vai crescer sem todas as porcarias que a sociedade daria para ele. E ele vai se tornar um homem bom, sem se corromper, certo? E o que acontece? O Rousseau está tentando provar a tese dele de que, olha, o homem ele nasce bom. O problema é que a sociedade, ela coloca para o homem, ela ensina para o homem as coisas ruins, certo? E no livro do Emílio ele vai fazer isso. Então quando ele fala do desenvolvimento natural, ele fala que existe um desenvolvimento nosso, em que nós conseguimos aprender, desenvolver, aplicar as coisas, sem que essa sociedade do mal nos corrompa e nos encha com esses valores negativos, certo? A gente pode colocar talvez aqui, pensando, uma coisa muito próxima a isso, uma sociedade de uma estrutura de sociedade indígena, né, mais primitiva, né? Então talvez a sociedade seja algo próximo a essa ideia, certo? Próximo. Mas vamos então a uma coisa importante. Udney, muito interessante. Você falou do Emílio, você falou que o Rousseau influencia, você mostrou alguns pontos. E agora vai ter o quê? Agora vai ter uma coisa interessante. Eu vou falar como o Rousseau entende as fases do ser humano. Porque lá no Emílio ele trata exatamente disso. Por isso que eu vou deixar o livro aqui do link na Amazon para você comprar o livro Emílio, ou, como eu disse, Emílio ou da Educação, certo? Compra o livro é curtinho, lê que você vai gostar. Tá o livro inteiro, gente? Não tá o livro inteiro provavelmente, porque são 5 livros, tá? Mas tem um resumão muito bom em um volume só que se você compra vai ficar ninja no tema. Então vamos lá. Rousseau escreveu Emílio são 5 livros, tá certo? Cada livro trata de uma fase do ser humano. O objetivo desse compilado de livros é mostrar que o homem ele nasce bom. E se a sociedade não corromper, ele vai ser um homem digno e ele vai ser um homem bom. Ele quer provar a tese dele, certo? Então vamos lá. Qual é a primeira fase? Um parênteses. Qualquer semelhança com as teorias de desenvolvimento hoje é isso mesmo. Porque essas teorias foram se afinando, elas foram se desenvolvendo, elas foram melhorando, a ciência foi ajudando a compilar, tá certo? Então o que você vê hoje de divisão do desenvolvimento, por exemplo, como eu disse em Piaget ou em Vygotsky, já estava sendo compilado lá atrás, certo? Então, tipo, não precise cair o queixo agora, tá bom? Vamos lá, primeira fase, que é a fase do jovem, tá certo? E é o seguinte... Essa primeira fase, né, vai falar o seguinte da educação infantil, tá? Essa primeira fase ele vai chamar de higiênica, tá certo? Que ela é contra os hábitos danosos, tá? Então, o Rousseau vai colocar essa fase higiênica, que é uma fase onde o seu mestre, o seu guia, o seu educador, tá certo? Ele vai
ensinar para esta criança todo um comportamento. Ele vai guiar a criança para o seu primeiro contato com o mundo, o seu contato psicomotor com o mundo, certo? E por que de fase higiênica? Porque é uma fase onde ele vai aprender a lidar com as coisas. Como ele está numa fase de toque, de primeiro contato, é uma fase onde ele vai ensinar e guiar a criança para que ela tenha exatamente isso, uma higiene ao lidar com o mundo. Porque é nessa fase onde você começa a entender o que pode e o que não pode. Como, por exemplo, o que pode pôr na boca e o que não pode, né? A gente faz esse trabalho com as pequenas crianças. Esse momento aqui vai mais ou menos até os 3 anos, tá? Isso o que o Rousseau vai trabalhar, tá certo? E qual é, então, a segunda fase, certo? Já é dos 3 aos 12 anos, tá? Essa fase aqui é diferente. Essa fase o Rousseau vai colocar como uma fase de dependência do outro. Por quê? Porque a criança começa a se desenvolver, ela já anda, já sobe, já corre, já brinca, já tem desejos e já pede, né? A linguagem dela já está construída, onde ela está conseguindo, está começando a falar, e ela, ao simbolizar pela fala os desejos, ao expor o desejo pela fala e por apontar e tal, ela então começa a se perceber, né? E o adulto começa a perceber que ela, nessa fase, é uma fase onde ela precisa do outro, certo? Fora ser uma fase de precisa do outro, é uma fase de curiosidade e liberdade. Por quê? Porque ela está... como assim essa liberdade? Porque ela já tem um desenvolvimento físico e um pouco mais de desenvolvimento mental que te dá a capacidade de explorar outras coisas. A criança sobe no sofá, ela sabe que dá para subir em cima do sofá, e descobre que o sofá é confortável, ela descobre que agora ela pode sentar na cadeira da cozinha. Então, ela vai explorando o mundo, ela vai abrindo leque de opções, ela vai explorando maiores espaços, e isso é ela explorar a liberdade, certo? Porque agora é proporcionada pela capacidade do desenvolvimento da sua mente e do seu corpo, tá? E da curiosidade, porque a partir do momento que você também consegue se locomover, você olha aquilo, você é capaz de ir até aquilo e pegar aquilo. Então, a curiosidade de lidar com o mundo é uma coisa muito natural, não é nada espantosa e é muito primitiva, certo? Então, essa fase dos 3 aos 12 traz para a criança essas duas características principais. Essa exploração da liberdade, ampliação da liberdade e, certo? Essa curiosidade, esse trato com a curiosidade, certo? E aqui tá uma coisa interessante, tá certo? Que o Rousseau coloca, ele até coloca a frase, né? A fase onde o educador é fundamental para o desenvolvimento. Por quê? Porque você tem uma criança, olha só, com potencial de comunicação no seu primeiro instante do desenvolvimento de vida, onde ela vai começar a compreender, aprender, aplicar e melhorar aquilo que ela está aprendendo. Porque é uma fase inicial de desenvolvimento. É uma fase onde ela vai pegar o que ela aprendeu e levar para o resto da vida como base, certo? Então é a fase onde o educador é fundamental. É a fase onde o educador, ele consegue moldar essa criança, onde ele consegue direcionar essa criança e onde, na verdade, ele é necessário para o desenvolvimento dessa criança, certo? Então, essa fase é a segunda fase, é a fase importantíssima. Terceira fase é a conhecida como pré-adolescência pra gente, tá? Chamada de a vida... Cadê? A vida do útil, certo? Por que ele vai chamar de a vida da idade do útil, na verdade, né? Porque nós estamos falando da pré-adolescência do pós-13 anos, tá? Então a criança já tem uma capacidade mental de lidar com as coisas, resolver coisas e começar a realmente tratar o mundo, certo? De uma forma mais concreta. E isso acontece a nível mental e físico, certo? Por exemplo, a criança com 13 anos tem total capacidade de começar uma série de trabalhos, de tarefas de trabalho, certo? Mentalmente também, certo? E por isso que talvez você já escutou dos seus pais ou dos seus avós, na minha época a gente começava a trabalhar com 13 anos, 12 anos. Por quê? Porque é a idade do útil, assim como disse o Rousseau. É a idade onde você já consegue desenvolver
elaborar e se responsabilizar por uma série de questões, tá? Então essa idade do útil é importante para Rousseau, porque o Rousseau pensa que ela vai ser trabalhada já para preparar, né, para educar, para estruturar esse indivíduo, esse cidadão, para a idade adulta, certo? Então, a idade de transição muito importante, certo? Qual é a quarta fase? A quarta fase é a adolescência, certo? Essa fase de adolescência, o Rousseau coloca assim de uma forma interessante, que é a fase das paixões, né? Desejos e paixões. Porque é o seguinte, essa fase é uma fase onde a compreensão do desejo de querer o outro, ela começa a se desenvolver de uma forma diferenciada, né? É a fase tão famosa da adolescência, é a fase do namoro, tá? Isso não só com o namoro, mas com o apego familiar, né? Mais maduro. Então, essa fase para ele é uma fase interessante. E é uma fase de maior maturidade. Então, é uma fase onde ela está saindo da fase do útil e é a fase onde é necessário ensinar para esse indivíduo coisas mais pesadas, mais concretas, para construir uma mente, construir um direcionamento muito mais concreto, certo? Então, o Rousseau vai colocar aqui que tem coisas que nessa fase o indivíduo precisa estudar e ele precisa aprender e ele precisa dominar, porque ele já está na fase de fazer isso, certo? Então, para Rousseau, ele entende que ele teria que aprender história, moral e religião, pelo menos, que eram as três bases fundamentais para lidar e aprender uma série de coisas, certo? E por fim tem a fase final, né? A fase final, que é a fase do fim da vida, porque aqui na adolescência ele vai virar um jovem, vai crescer, vai ser um adulto, e tem a fase do fim da vida, tá certo? Que é o seguinte, quando ele vira um adulto e vai desenvolver a sua vida já com a consciência mais plena, com o seu porte físico já tido alcançado ali o seu ápice de desenvolvimento, né? Então vai chegar ao fim da vida adulta e ele vai viver a sua vida como um adulto, tá certo? E aqui o Rousseau vai colocar uma coisa muito interessante, né? Emílio casa com Sofia, né? Porque é um livro, tipo um romance que o Rousseau escreve. Ele casa com a Sofia e ele sai, né, desse isolamento que ele tava, do preparo de vida social dele, e ele vai viver com os homens, no mundo dos homens agora. Então o Emílio passa a viver numa sociedade. Só que é o seguinte, o Emílio ele não foi corrompido por essa sociedade. O Emílio não é um cara mau, certo? O Emílio é um cara que ele não foi educado por essa sociedade, então como ele nasceu bom, ele continua bom. Então o Emílio, ele vai para a sociedade, aqui ele coloca interessante, que ele vai para a sociedade para ser um benfeitor. Ele vai ser um cara para ser um cara do bem, para espalhar a bondade e para lutar por essa bondade, certo? E tentar mostrar, ampliar, desenvolver tudo que ele aprendeu de bom para essa sociedade, certo? Então, essas são as 5 fases do Rousseau, tá? Isso é a forma como o Rousseau observa o indivíduo, como Rousseau observou o ser humano e como ele percebeu o ser humano e o que ele percebeu no ser humano. Então ele divide em 5 fases, certo? E nessas fases aqui que ele dividiu, ele observa características de cada uma. Olha que genial, certo? Então isso é a base pedagógica do Rousseau. É você entender as fases e, como a gente disse lá em cima, entender o que você pode possibilitar para cada fase, certo? Isso aqui é um resumo do resumo. Você imagina ler o livro. É muito top, certo? Bom, aí tem uma coisa interessante, tá? Udney, mas beleza. E esse homem como é que fica a inteligência desse homem? Se ele é um homem onde ele não viveu numa sociedade, onde ele não pôde estudar nessa sociedade. Eu posso talvez de novo evocar a sociedade indígena mais primitiva, certo? O indígena tem a sua inteligência, só que não é a inteligência, eu vou chamar assim, tá? A inteligência burocrática da sociedade, corrompida da sociedade, certo? Ele tem uma inteligência que colabora e que absorve e que contém uma simplicidade prática talvez muito maior, certo?
Então, o Rousseau vai colocar uma coisa interessante que é o que esse homem não corrompido, o que esse homem bom ele tem. Esse homem bom ele carrega uma coisa anterior a essa que ele chama de... Cadê aqui? O pensamento elaborado, certo? Existe o pensamento elaborado, que é essa nossa inteligência carregada de informações. Só que antes disso acontecer, existe algumas características desse ser humano. Essas características são os sentimentos, as emoções, os instintos e os sentidos. Ele vai falar para nós que todos esses que vêm antes do pensamento elaborado, certo? Eles são dignos de confiança. Essas potências humanas, elas vão construir um homem digno de confiança, porque esse homem é um homem não corrompido por essa sociedade má, certo? Isso aqui é muito interessante. Veja você, ele pensa que o homem, então, se ele viver em determinada sociedade, e essa sociedade não apresentar e não colocar para ele essa demanda ou essas questões que vão fazer esse homem ser um homem mau, ou ter a possibilidade de ele ser um homem mau, esse homem ele não vai ser mau. Porque ele não tem essa opção, ele não tem essa necessidade, né? É mais ou menos aquela ideia de que se todos trabalhassem e tivessem um emprego, ninguém precisaria roubar. Mais ou menos isso, sabe? Só que isso desde pequeno, tipo, não existe favela. Por quê? Porque não precisou existir favela, nunca faltou emprego pra ninguém, né? Todo mundo ganha de uma forma mais igualitária, meio que um molde socialista. E aí, se todo mundo tem emprego, você não precisa eu vou nem usar esse termo, o pessoal não ficar revoltado, mas pensa comigo, um grupo de pessoas sei lá, em um apartamento ali e num condomínio fechado, e esse grupo de pessoas, todo mundo trabalha e ganha razoavelmente bem, provavelmente ali, eu tô usando uma característica, não vai ter ninguém que precise roubar, por exemplo, entendeu? Então o que o Rousseau está querendo fazer é construir esse caminho, né? É falar, olha, enquanto ele estiver num ambiente de uma sociedade positiva, onde deixe com que ele se desenvolva e desenvolva essas características que nós podemos chamar aqui de primitivas, né? Mas anteriores a esse pensamento elaborado, se deixar com que isso flua, se trabalhar essas questões inicialmente, ele vai ser um homem bom e digno, certo? E eu, para finalizar, lembrar a grande frase do Rousseau, que é: o homem nasce bom e a sociedade é o que o corrompe. Certo? Então, esse foi o pensamento de Rousseau. Eu espero que você tenha entendido. Eu tentei não ser longo, mas eu também não tentei ser muito enxugadinho. Tentei explicar um pouquinho cada um, porque a grande ideia de Rousseau, aqui vamos concluir, é o seguinte. O homem, ele é bom. Acredita, o homem é bom. E no seu livro ele quer testar essa tese, né? Ele quer falar, olha, tem como isso acontecer. E não tem só como isso acontecer com um homem, tem como isso acontecer com grupos da sociedade. Tem como uma sociedade ser assim. Então ele vai trabalhar lá no pacto social, certo? Como nós vimos que é cadê isso aqui? No contrato social, na sua obra, essa possibilidade real sociopolítica econômica de com um contrato social, com essa dinâmica do contrato social, essa sociedade ser uma sociedade melhor, certo? Então acho que é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Como sempre, foi mais uma exposição de conteúdo. Espero que você tenha curtido. Exposição de conteúdo, só para lembrar vocês, eu pego a pedagogia de uma série de apostilas de pedagogia de algumas faculdades, tá certo? Que são conteúdos muito bons. Então vem comigo que sempre vai ter vídeo de pedagogia aqui. Vai nos cards que eu deixei para você ver o material. Vai aqui nos links para você ver os livros que eu deixo indicado para você. Muito obrigado, quero te agradecer. Curte, compartilha, se inscreve no canal que tem vídeo toda semana, certo? E bons estudos para você e até mais.